Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. E acabou dando certo. Sim, aí fiquei... Foi bem... Não, nossa, inclusive com a Toyota eu fiz muita coisa, né? Cara... Toshota. Eu fiz muito freela pra Toyota, cara. Eu fiz coisas muito legais pra Toyota nessa época aí, um pouco depois que eu fiz a tentativa de recorde de Laguna Seca com o Fórmula 1, com o Zonta. O site da Toyota nos Estados Unidos criou um blog do Zonta. Caramba. Só quem escreveu o blog do Zonta era eu. Então eu conheci o Zonta lá em 2006. Eu fiz uma das coisas mais legais que está no livro também. Eu fiz barra 1000 com a equipe de fábrica da Toyota. Animal. Que quando tinha recém sido lançado o FJ Cruiser, né? Eles prepararam o FJ para barra 1000. E eu entrei ilegal no México, né? Eu tinha visto de trabalho nos Estados Unidos e não consegui o visto de turista para o México, que na época estava exigindo e agora vai voltar a exigir, porque a quantidade de brasileiro que está indo para o México agora tentando entrar nos Estados Unidos está gigante. Daqui a pouco eles vão fazer um muro. Então eu... No Brasil. Eu cruzei a fronteira dos Estados Unidos para o México na compartimento de carga do caminhão da equipe. Sou o único cara na história que entrou ilegal dos Estados Unidos para o México. É isso que eu ia falar, ele fez o caminho inverso. Eu tinha visto trabalho nos Estados Unidos, cara. Então... cara, não é possível. Eu acho que o pessoal da fronteira deve ter visto você lá e falaram, deixa. Não, ninguém viu. Negaram o meu visto no Brasil. Porque o México começou aqui, foi por causa da novela... América. Sim. Começou a ter um influxo gigante de brasileiro indo para o México para entrar nos Estados Unidos, como está acontecendo agora. E aí, do dia para a noite, o México, que nunca tinha exigido visto de turista para brasileiro, passou a exigir por causa desse fluxo. Só que, o que eles pegaram? O México é um Brasil piorado, né, galera? Deram Ctrl-C, Ctrl-V na exigência do visto americano. Só que, vai aqui no consulado dos Estados Unidos, na Henri Dunant ali, é uma fortaleza, cara. Tem 350 funcionários. Tem mais poder computacional do que, enfim... Não, e você bota a tua digital lá, ele já sabe exatamente, inclusive, o que você comeu ontem. Exato. O México passou a exigir a mesma coisa e continuou lá com o Juan e o José numa casa aqui no Jardins. Não, com carimbo e coisa. Cara, e por que você teve que pegar o visto daqui? Porque eu tinha voltado, foi esse período que eu tava, voltou. foi fim de 2006 isso. Eu entrei na Red Bull em outubro de 2006, já eu tenho um job fechado com a Toyota. Em novembro eu vou passar 10 dias na Califórnia e no México. Para você conseguir o visto de turista no México nessa época, você tinha que dormir. A galera ia 3 da manhã pra calçada, disso, no consulado ali no Jardins. Europa, né? Jardim Europa. Eu me lembro de passar lá, passava lá no caminho pro trabalho nessa época. E aí, então, uma das exigências que o consulado americano exigia, e que, portanto, o México passou a exigir, era os 3 últimos contra-cheques. Só que eu estava 1 mês na Red Bull Brasil, eu não tinha 3 contra-cheques. Eu tinha 1 contra-cheque. Por causa disso, meu visto foi negado. Só que eu estava com o job fechado já, cara. Aí eu falei, cara, vou, porque o voo era para Los Angeles, eu encontrar a equipe em Los Angeles e descer. E lá a gente descobre. A gente vai ver o que vai acontecer. Aí, tem histórias não muito republicanas aí dessa jornada, mas isso está no livro. Entendi. Eu ia perguntar, passar para o México, até que a gente entende. E mas voltar para os Estados Unidos, foi de boa? Não, eu não voltei para os Estados Unidos. Você veio direto para o Brasil. A Barra 1000 é do início... A Barra Califórnia é aquela tripinha, né, do México. A Barra 1000 é do início, de cima para baixo. É aquela tripinha inteira. Então termina lá em Cabo San Lucas. E aí de Cabo San Lucas eu ia voar de volta para o Brasil. Na hora de voar de volta, quando eu cheguei no aeroporto, cadê o seu papel de imigração do México? Perdi. Eu falei, não tenho. O cara falou, então você não pode embarcar. Eu falei, não. Aí se eu tiver ilegal no México, o que você tem que fazer? Você tem que me deportar para o Brasil. Então me põe nessa merda. Você não pode... Não, exato, você não pode me proibir de sair do seu país. Você pode me proibir de entrar. De sair, não. Aí, entrei no avião e fui embora. E desde então nunca mais voltou pro México? Já voltei várias vezes, até porque o México, deixou de exigir alguns visto. anos depois, deixou de exigir visto. Aí como ele deixou de exigir visto, o Cássio consegue entrar lá agora. Que loucura. Cara, tem poucos países mais bagunçados que o Brasil, o México é um deles. Aí você veio pra Red Bull para fazer o que exatamente? A Red Bull estava entrando na Stock. Na Stock Car. A minha primeira
A primeira não. A minha segunda entrevista na Red Bull, quando, tipo, você passa por uma primeira entrevista, as pessoas, gostamos e tal. Numa segunda entrevista, quando é uma área nova, a área de motorsport estava sendo implementada, já se abre um pouco, né? De, a gente está pensando em fazer isso aqui, por isso que a gente quer um cara como você e tal. E aí eu recebi um calhamaço, que era o projeto que tinha muito dedo da Reunion, né? Tava junto com a Red Bull nesse momento. Cara, Geraldo Rodrigues, Gui Scheffer, o Fernando Giulianelli, todos os caras que eu conheci nessa época. Eu trabalhei com todos eles ainda na Índia, nessa época eles ainda estavam todos... São caras que são referências aí no marketing do automobilismo no Brasil. E o projeto chamava TV SCRTB. Só dizia isso no coisa que era. O código era Toro Vermelho Stock Car Racing Team Brasil. Era o código. E aí me apresentaram o projeto e tudo mais. E aí era Overorse e... Overorse, já assinado no fim de 2006. E aí a gente fez um shootout. Pouca gente sabe disso, inclusive. Nunca foi divulgado. Foi Daniel Serra, Júlio Campos e agora serei traído, mas acho que Rodrigo Esperafico. Não me lembro se Rodrigo ou Ricardo Esperafico. Mas aí já entrou o Daniel, então. A gente avaliou os três e escolheu o Daniel. Foi a final da Stock Car de 2006, que foi aquela que o Kaká e o Uber se enroscaram. O Uber já de boné Red Bull, ainda no carro do Amir. Lembro. Mas já de boné Red Bull. Foi num domingo. E na segunda teve um Open Test. E naquela época a Stock Car era mais de 40 carros, né? Tanto tinha pré-classificação e tudo mais. E o Daniel foi P1 overall nesse teste. Vindo de um vice na Light, né? Aquele ano, o título da Stock Light foi uma baita temporada aquele ano. E foi uma disputa até o fim entre o Marquinhos Gomes e o Daniel Serra. E o Marquinhos já estava assinado com a Medley para o ano seguinte. Então, sim. E aí no ano seguinte ele disputou o título com o Moffat, né? Não. O ano seguinte é 2007, que o Kaká é campeão de Eurofarma. O Marquinhos não... não, o Moffat é campeão em 2003. Esquece, o Pedro Gomes disputa o título com o Moffat em 2003. Estou confundindo o Gomes aí. E aí você começou a trabalhar nesse projeto, mas como assessor de imprensa mesmo? Na verdade nem existia a área de marketing, então era uma coisa bem 360, né? De marketing, comunicação, enfim. A Red Bull ainda era uma operação bem menor do que Bem menor. hoje, né? Quando eu entrei na Red Bull em 2006, cara, o marketing todo da Red Bull Brasil, todas as áreas eram 13 pessoas. 13? Hoje, você tem ideia de quantos são? No Brasil inteiro, contando as regionais... 60? Eu ia chutar talvez 100. Coisa pra caramba. É bem o começo, né? Implementação. E uma empresa que nessa época começou a investir muito em marketing. Né? Sim, começou... Não, em marketing sempre investiu, né? Foi o momento em que a Red Bull Brasil... eu peguei a minha sorte cronológica, foi muito grande. Porque eu peguei nos Estados Unidos o momento em que a Red Bull Estados Unidos começa a investir forte em automobilismo, que eles fazem o Team Red Bull na NASCAR. As etapas de MotoGP, né, era Red Bull e o US Grand Prix e tal. Laguna Seca. Né? Os dois, mas o de Laguna Seca, foi aí que eu fiquei realmente amigo da galera da Red Bull. Eles fecharam uma casa em Laguna Seca e chamaram a galera. Vem aí cobrir a etapa e fica no final de semana na casa. Deles. Aí que eu gerei realmente a relação pessoal com o pessoal lá. Porque tinha Indianápolis e Laguna Seca, para quem não lembra. E aí, essa época, 2006 para 2007, é quando o motorsport vem forte, né? A Red Bull, ela sempre... O Mateschitz, que é o criador, é um gênio, é um cara que estava 30 anos na frente. E as duas premissas originais que fizeram uma bebida energética que não tem nada demais, na verdade, como produto. Apesar de ser o meu energético favorito, mas o energético em si não tem nada demais, né? Tem a funcionalidade ali, mas se você tomar um café, um Centrum e uma Coca-Cola, dá o mesmo efeito. Mas ele foi desde o início. Ele investiu 30% do faturamento em marketing, sempre foi um dos pilares da empresa, e ele não comprou mídia. Ele falou, eu vou comprar o mínimo dos mínimos de mídia. A única mídia que a Red Bull compra... Isso estou falando... Hoje em dia já é bem diferente, tá? Tô falando da estratégia que fez a Red Bull virar a Red Bull. Estratégia inicial, né? Que durou muitos e muitos anos, né?
a única mídia que a Red Bull compra é o Cartoon, né? O Red Bull Sim. te dá asa, porque permite mostrar outros valores da marca, o lado mais cerebral, o lado mais fã, né? Mas a parte de esporte, a coisa que realmente É muito forte. torna né? aspiracional, sempre foi, vamos fazer o negócio foda e gerar mídia espontânea em cima disso. Sim, animal. Que é o que todas as empresas fazem há 10 anos, só que a Red Bull está fazendo isso há 30 anos. Exato. E o que todas as empresas começaram a fazer há 5 ou 6 ou 7, a Red Bull está fazendo há 15, vou ter os meus canais próprios e você minha própria mídia. Né? Que foi o Red Bull Sim. Media House, que Sim, foi sim. também um negócio que eu Que aí estava na foi- incepção aqui no foi Brasil. Red Bull TV, o Tudo, jornal, né? a revista, tudo. Os próprios, a própria forma de você se comunicar nas redes sociais, né? Você ser um broadcast de conteúdo e não de produto nas redes sociais, isso tudo a Red Bull sempre teve na frente. Não, e ela usou, né, o influenciador muito antes de a gente pensar em falar em Os influenciadores da Red Bull eram analógicos, né? total. Muito antes existia influenciador digital. É muito louco. A Red Bull já tinha influenciador. E aí, você ficou na Red Bull até 2012, 13? Não, eu saio da Red Bull para montar o Acelerados. Até que ano você ficou na Red Bull? Eu saio da Red Bull em março de 2014 e o meu primeiro dia de trabalho no Acelerados é 1º de maio de 2014.